Olá pessoal, mais uma vez vamos dar início à aula gravada, certo? Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a PCR, certo? O protocolo que a gente falou de reanimação cardiopulmonar no recém-nascido. No vídeo anterior falamos um pouquinho, né, de forma mais assim superficial, fizemos uma pequena introdução do assunto. Hoje vamos adentrar mais esse assunto. Esse vídeo é dedicado somente a isso, a esse tipo de conteúdo, certo? Então, o Chuck está aqui mais uma vez para nos ajudar, né? Tema que a gente vai precisar um pouco da ajuda dele aqui para fazer a parte de demonstração prática. Além disso, o conteúdo que eu estou trazendo para vocês, esse conteúdo aqui, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aí, isso. Esse aqui que vocês estão vendo, da reanimação neonatal. Esse aqui ele é um conteúdo de ponta, né? Foi feito pelas grandes mantenedoras do assunto, né? Vocês podem estar vendo aí os logos. Então, uma associação que é, digamos assim, nível ouro no assunto de cardiologia, que é a American Heart Association. Tem também as internacionais, também os grupos internacionais, que é a American Academy of Pediatrics, e tem também o ILCOR, tá? Que eles também são considerados padrão ouro, e a Sociedade Brasileira de Pediatria também, com um programa de reanimação neonatal. Então, são todas políticas, programas e associações voltadas ao tema que vamos estudar hoje, tá? Material desenvolvido por todas elas, então esse não é um material meu, tá? De elaboração feito por mim, mas é de uma capacitação que eu participei e estou trazendo aqui para vocês também, tá? Vale muito a pena, muito interessante, sem dúvidas nenhuma. Então esses comitês e essas associações montaram, e a Sociedade Brasileira de Pediatria utilizou também esta aula para finalidades de formação aí no cenário nosso. Então vamos lá. Então aqui trouxemos um pouquinho para vocês sobre a epidemiologia também, né? Na área da saúde não falamos de nenhum assunto sem antes abordar a epidemiologia. Parece que até é uma sequência lógica para abordar o assunto. Então, quando nasce, 1 em cada 10 recém-nascidos ele necessita de ajuda para iniciar a respiração efetiva. Então veja bem, 1 a cada 10 nascimentos é necessário algum tipo de intervenção e de ajuda para que essa criança consiga respirar de forma efetiva. 1 em cada 100 precisa de intubação traqueal. Então, veja bem, então 1 a cada 100 necessita ser intubado e 1 a cada 10 necessita de ajuda. A cada 100 recém-nascidos nascidos, 1 necessita de intubação orotraqueal. Por isso que a gente sempre fala da importância do profissional da enfermagem estar habilitado para auxiliar, né? Tem que saber todo o protocolo e os procedimentos para a realização desse procedimento, tá? E ajudar aí também a equipe médica a detectar possíveis pontos críticos aí que pode indicar uma possível intubação. De 1 a 2 em cada 1000 crianças requer a intubação acompanhada de massagem cardíaca ou drogas, tá? Desde que a ventilação seja aplicada adequadamente. Então veja bem, como a gente falou na aula anterior também, é muito mais comum que essa criança necessite da ventilação, certo? Do aporte de O2, né? Do suporte adicional de O2, e essa criança ela vai voltando aos poucos, né? Vai se restabelecendo. Poucos casos necessitam de reanimação com a ventilação, tá? Então, de 1 a 2 crianças a cada 1000. Então, a gente sempre vê que esse número vai crescendo. E com certeza, com a evolução da tecnologia médica, a evolução da saúde nossa brasileira, esse cenário cada vez vai distanciando mais esses denominadores, tá? Então, vai cada vez ficando mais espaçadamente isso e vamos melhorando cada vez mais nossa assistência. Então, a necessidade de procedimentos de reanimação é maior quando menor a idade gestacional e o peso ao nascer. Então, por isso que a gente viu lá atrás aquelas classificações, né? De acordo com a idade gestacional e de acordo com o peso desse RN também. Então, isso interfere
de forma muito acentuada essa necessidade ou não de intervenções. Então, quanto menor a idade gestacional, ou seja, uma criança pré-termo, maior são as chances dele necessitar dessas intervenções. Ou quanto menor o peso ao nascer também, tá? Maior a chance também de necessitar de intervenções avançadas. O parto cesariano, entre 37 e 39 semanas de gestação, mesmo sem fatores de risco antenatais, que a gente fala, que é para asfixia, né, também leva a chance de necessidade de ventilação ao nascer seja necessário. Então, esse parto cesariano, ele eleva essas condições. Por isso que sempre a gente preconiza o parto vaginal, parto natural, parto normal, tá? Porque no parto cesáreo, aí essa criança automaticamente ele tem essa chance a mais, tá? De evoluir para a necessidade de uma ventilação. Mesmo que não seja invasiva, né? Seja uma ventilação por pressão positiva realizada pelo dispositivo, bolsa, válvula, máscara ou o famoso ambu. A estimativa ainda dentro da nossa epidemiologia, né, é que no país a cada ano, né, ao redor de 300 mil crianças necessitam de ajuda para iniciar e manter a respiração ao nascer. Então, imagina uma equipe despreparada para isso. Então, são cerca de 300 mil crianças todo ano que necessita desse suporte ventilatório, desse suporte avançado de vida. Por isso que é sempre necessário a gente manter-se atualizado. Não é porque eu estou vendo essa aula aqui hoje, não é porque eu estou tendo essa formação hoje, que eu estou habilitado para o resto da minha vida para fazer um bom papel, um bom desempenho dentro de uma sala de parto, dentro de uma UTI-NEO e assim por diante, tá? São diretrizes que estão em constante mudanças, tá? Durante, ao longo aí da nossa jornada de trabalho, ao longo da nossa carreira. Então, sempre é necessário a atualização. Então vamos falar um pouquinho do recém-nascido a termo. O que é o recém-nascido a termo, como a gente já viu antes? O recém-nascido a termo, como a gente já falou, é aquele recém-nascido que ele está dentro do prazo ideal de gestação, certo? Então, o ponto crítico para o sucesso da reanimação neonatal é a ventilação pulmonar adequada. Por quê? Muitos profissionais eles estão acostumados a fazer uma ventilação em um adulto, né? É muito mais difícil você causar uma lesão pulmonar, uma lesão em traqueia e tudo mais com essa ventilação. E o aporte de oxigênio, o aporte de ventilação é muito maior do que numa RN, né? Então, um RN é quantidades mínimas que eu tenho que insuflar, né, que eu tenho que ambusar essa criança. Então esse é um dos maiores aí, dificuldades que as equipes têm, fazer essa ventilação adequada. Essa ventilação vai fazer com que os pulmões do recém-nascido eles se inflem, né? Com isso aí vai ter toda a dilatação da parte vascular, pulmonar também, e a hematose apropriada, que é a troca de gases, né? Hematose que é troca de gás, sai o CO2 e entra o oxigênio, tá? Grosso modo. Isso a gente deixa para a parte de fisiologia. Então, nessa criança a termo, então, a maior dificuldade é essa, é fazer essa ventilação adequada. Aí eu vou tirar a cianose dessa criança, vou devolver ela uma perfusão adequada, de qualidade, com um aporte de oxigênio também adequado a ela. Então, a ventilação pulmonar é um procedimento simples, né? Não tem assim nada de muito mistificado, de muita complexidade nisso. É importante sempre, né, e efetivo na reanimação do RN na sala de parto. Como a gente já falou, a ventilação ela é utilizada aí como o primeiro aporte, né, nessa criança. Mesmo que a criança nasça parada, a gente primeiro faz um aporte de oxigênio nela, tá? Para depois começar as compressões torácicas. Tá? Em muitos casos, essa criança volta sem a necessidade de massagem cardíaca, somente com a oferta de oxigênio disponível. A reanimação então na sala de parto é preciso então que se inicie nos primeiros 60 segundos de vida, que a gente fala que é o The Good Minute, né? Que é o minuto de ouro que a gente fala. Então o The Good Minute ele é muito importante na vida dessa criança e deve estar incutido em todo o profissional de saúde, nessa sequência, esse minuto de ouro para que seja realizado nessas determinadas situações. Principalmente quem trabalha em pediatria e neonatologia. Então a gente já viu os 30 primeiros minutos, os 30 primeiros segundos, perdão, né,
do minuto de ouro, né? Na aula passada já falamos dele. E como a gente falou que é muito importante a oxigenação dessa criança quando ela vem ao mundo, né? Que a maior dificuldade que essa criança tem é essa adaptação extrauterina, que é a respiração. Então, faz-se necessário dar um aporte de oxigênio, né? Mas também a gente pode melhorar essa oxigenação após o nascimento sem dar oxigênio. Também isso é possível com algumas técnicas, mas nem sempre é eficaz também. Então, o nascimento é uma situação única, ou seja, então no útero, os pulmões dessa criança ela é cheia de fluido. Então, tá dentro da barriga. Sim, essa criança ela tá ingerindo líquido, ela tá entrando líquido pela cavidade nasal, indo para a traqueia, pulmões, né, broncos. Então, estão tudo imergidos em água. Porque imagina, né, ficar seco também 9 meses dentro da vida intrauterina, como que isso iria nascer também. Então, fica imergido nesse líquido. Esse líquido, ele é um líquido que vai ajudar, né, aquele líquido que está dentro do saco gestacional. Ele ajuda também na formação dos pulmões, ajuda a esse pulmão se fortalecer e amadurecer, que a gente fala, tá? A grosso modo, assim. Então, quando essa criança ela vem ao mundo, ela necessita que esse pulmão tem que ser substituído, esse líquido por ar, né? Então, esse processo é muito doloroso, porque da mesma forma quando a gente se afoga, né? Essa criança, teoricamente, ela estaria se afogando com o oxigênio, com o ar externo, porque até então ela viveu com o seu pulmão sempre imergido no líquido, né? Agora tem que sair o líquido e entrar o oxigênio. É um processo até doloroso, né? Muitas vezes. Então, ao nascer, parte desse fluido ele diminui, tá? Mas sempre o pulmão ainda continua cheio de fluido que vai perdendo aí ao longo dos primeiros dias de vida, das primeiras semanas. Então, por isso que é sempre importante também prezar pelo parto vaginal. Durante o canal de parto, né, a movimentação que essa criança faz para passar pelo orifício do parto, ela expele já parte desse líquido e assim quando ela tem a expulsão completa, esse pulmão já não está tão imergido na água, no líquido amniótico. Quando essa criança ela vem ao mundo através de um parto cesáreo, o que acontece? Ela vai ter uma grande quantidade de líquido dentro do seu pulmão, pelo simples fato de que essa criança não faz esforço e não tem um canal de parto para ela passar, né? O canal natural que estimula que essa criança expila esse líquido. Então, tem que fazer a remoção desse líquido através de o quê? De aspirações ou estimular essa criança para que ela chore, para que ela elimine esse líquido e entre ar nos pulmões, tá? Então, por isso que muitas vezes a criança chora, né? Devido a esse desconforto ao respirar e a água está saindo e dando lugar ao ar. Dar oxigênio não vai fazer nenhuma diferença porque não tem, né, uma interface gasosa. Então, por exemplo, essa criança que nasce, que está nesse momento com o pulmão todo encharcado, posso ofertar oxigênio para ela, né? Eu posso ter uma oferta. Então isso é muito contraditório ainda na literatura, tá? Esse estudo mostra que não vai surtir um efeito assim desejado, não vai surtir um efeito legal, pelo simples fato desse pulmão estar cheio de líquido. Então, se está com líquido, não tem aonde esse oxigênio ter contato com a superfície, né, do pulmão para que aconteça a troca gasosa. Então, não tendo essa interface para troca gasosa, não adianta essa oferta de oxigênio também. Então, para oxigenar, é sempre necessário eliminar os fluidos das vias aéreas e alvéolos. Então, sempre aí faz necessário expelir primeiro todo esse líquido, retirar, né, boa parte dele, para aí depois sim oxigenar. Então, quando uma criança nasce, né, ela nasce com essa situação. Então, antes de realizar o aporte de oxigênio, é realizado a aspiração das vias aéreas. Se a criança nasce com choro vigoroso, com tônus muscular, por si só ela consegue eliminar esse líquido e, consequentemente, respirar, ventilar. Assim, precisamos ajudar o bebê a desenvolver a capacidade funcional e residual antes de pensar em dar oxigênio. Então, a gente tem que ajudar essa criança, né, de alguma forma, a reduzir essa quantidade de líquido para que depois a gente oferte oxigênio. A VPP, que é a ventilação com pressão positiva, né, dentro da sala de parto, ela é um processo importante e ela é efetivo, tá? Além da aspiração, ela também vai ajudar de forma significativa que essa criança expila, né, todo esse líquido
que está dentro do pulmão dela. Outra parte importante que a gente viu, dentro dos 30 primeiros segundos, né, que faz parte do minuto de ouro, a gente tem a aspiração. Então essa criança ela vai ser submetida a uma aspiração, então ela vai ser aspirada, né, pelo profissional dentro desses primeiros 30 segundos, e aí dando a sequência nesses 30 segundos que vem a ventilação por pressão positiva, que é a VPP que a gente fala, né, é aquele movimento que vai ambuzar essa criança. Sem dúvidas, né, esse movimento de entrada de ar forçada por pressão positiva vai fazer com que essa criança, né, ela expila parte desse líquido que está no pulmão e assim favorecendo o contato do oxigênio com toda a superfície pulmonar dessa criança, desse indivíduo, tá? Então isso sem dúvidas é muito importante para essa criança e que seja tudo feito dentro do minuto de ouro. Então tem 1 minuto para realizar todo esse procedimento, tá? É muita coisa para 1 minuto. Mas se a equipe estiver treinada, capacitada, consegue realizar sem dúvidas aí, sem esforço, né, muito grande. Então, o que acontece, né? Quanto maior a demora para iniciar essa reanimação, mais difícil será de se tornar mais elevado o risco de não cerebral. Falei aqui. Então, quanto mais a gente demorar para iniciar essa reanimação, para fazer com que esse sangue circule novamente, com que entre oxigênio no corpo dessa criança, principalmente no recém-nascido, é igual ao adulto, né? Vai sempre elevar o risco de uma lesão cerebral e essa lesão pode ser muitas vezes irreversível. Então, sempre a sala tem que estar preparada, uma sala de estabilização para essa reanimação, seja no parto a termo, no parto pré-termo, né? Enfim. Qualquer tipo de parto pode vir a desencadear uma situação do tipo. Pode ser até uma malformação cardiogênica que não foi detectada nos exames de pré-natal. Então, nesse momento de preparação dessa sala, da estabilização da reanimação, é necessário a gente ter uma anamnese materna completa. Temos também material necessário e uma equipe treinada, qualificada para realizar essas manobras necessárias. Porque não adianta ter material e não ter equipe, não adianta ter equipe e não ter material. E a anamnese materna, geralmente, aí quem vai ter ela de forma completa é o médico que acompanhou todo o pré-natal, né? E todo o prontuário dela que pode estar ali disponível também para a equipe. É muito importante. Então, na anamnese materna, né? Entrando um pouquinho em GO, saúde da mulher, mas para ficar mais fácil para você entender, para não falar do mesmo assunto, né? De certa forma, mais separados, né? Mas sim tentar integrar, que cada vez no ensino a gente busca mais isso, integrar as disciplinas, integrar o conhecimento e a aprendizagem, né? Ligar uma na outra. Então vamos falar um pouquinho dessa anamnese. Então a anamnese, ela vai ser a detecção antecipada das condições perinatais, tá? Que vai levar ao risco aí de transição respiratória dessa criança e cardiovascular que essa criança vai ter ao nascer. Então se vai ser adequado ou não. Então, alguns pontos já vai me mostrar isso, já vai me deixar eu mais tranquilo nesse procedimento. Então, por exemplo, se essa mulher já teve alguma intercorrência clínica, ela já teve intercorrências durante as gestações anteriores, se teve intercorrência no trabalho de parto anterior, se teve intercorrência no parto. Tá? Então, se o meu parto começa com intercorrência, com uma distócia, com algo assim do tipo, com uma dilatação diminuída, né, e essa criança já está a termo, já está apresentando sofrimento fetal dentro da barriga, então pode ter certeza que eu tenho que estar com a sala mais que preparada para receber essa criança, porque pode sim evoluir e ter a necessidade desse suporte avançado. Então, no parto cesariano, entre 37 e 39 semanas, né, que é a criança a termo que a gente fala, mesmo sem nenhum fator de risco antenatais para asfixia elevada, a chance, né, da ventilação ao nascer seja necessário não é descartada. Tá? Então sempre há esse risco que a gente corre. Claro que se tiver alguma intercorrência, com certeza esse risco aumenta, então eu já fico mais alerta ainda. Então, quais são os materiais necessários para que eu consiga avaliar essa criança de forma segura e para que eu tenha uma estrutura adequada na minha sala de parto e eu, de certa forma, consiga atender essa criança
ela evoluir para uma parada ou necessitar de um suporte avançado. Vamos precisar de manter uma temperatura adequada entre 23 e mais 26 graus, que a gente já viu que é a temperatura ideal da sala de parto, tá? Manter sempre as portas fechadas da sala de parto para fim de evitar aí a circulação de pessoas e também minimizar as correntes de ar que pode diminuir aí a temperatura do ambiente, a temperatura dessa criança. Então isso é muito importante. Temos que ter uma fonte de calor radiante, né? Isso é fundamental e imprescindível. Então, toda a sala de parto, quando essa criança chega, ela deve ser recebida por um berço aquecido. Esse berço aquecido ele é uma fonte de calor para essa criança, onde ele é mensurado constantemente a temperatura tanto da criança quanto o calor que está sendo radiado. Então, sempre isso é necessário para manter a normotermia, que a gente fala, né? Uma temperatura constante e normal. Vamos avaliar o RN. Então, para avaliação do recém-nascido, a gente já falou que vai necessitar de duas coisas, né? Muito importante. Então, a avaliação primária é sempre feita com um estetoscópio neonatal, para fazer a parte de ausculta pulmonar dessa criança. Com isso, conseguimos também mensurar, né, de forma meio que empírica, a quantidade de líquido dentro desse pulmão através dos ruídos, que é gerado através dos sons respiratórios, e um oxímetro de pulso. Através desse oxímetro de pulso, temos aí a contagem de batimentos cardíacos e também do nível de saturação dessa criança. O oxímetro de pulso, nesse momento, ele é mais utilizado para a mensuração da oxigenação. Os batimentos cardíacos a gente consegue, através do estetoscópio, também fazer essa mensuração e já avaliar ritmo também. Aspirar as vias aéreas. Então, se essa criança não tem uma resposta e vai necessitar de intervenções avançadas, faz esse procedimento de aspiração. Como já disse, se a criança tem tônus muscular, se a criança chora, tem vigor, está respirando, não tem necessidade dessa aspiração. Vou preparar e já deixar pronto todo o meu equipamento de ventilação com pressão positiva, tá? Então, vou deixar meu ombu pronto no meu dispositivo. Geralmente o tamanho dele é de 240 a 750 ml, tá? De ar que ele vai oferecer, e ainda eu tenho que controlar essa entrada através da força que eu aplico no dispositivo. Temos que ter também um ventilador mecânico, caso essa criança necessita ser entubada, tá? Então, a partir do momento que ela é entubada, a gente já passa a assistir a respiração dela e a função pulmonar através de um ventilador mecânico. Eles são muito mais precisos do que nós quando ambusamos, né, essa criança para ofertar oxigênio. Então, quanto antes passar para um respirador mecânico, melhor é. De preferência que seja neonatal, tá? Isso é muito importante também e devidamente calibrado. O blend de ar também deve estar conectado. Tá lá tudo certinho, oxigênio, ar comprimido e também o vácuo, né? Para auxiliar tanto nas questões aí de aspiração quanto na oferta de, de gás para essa criança. As máscaras têm de vários formatos diferentes, então sempre tem que estar acoplado ao rosto da criança, tá? Então, ela é arredondada ou ela vai ser anatômica. Geralmente são arredondadas, tá? Elas não têm um formato anatômico. Elas têm que ser maleável, transparente, tem que ter uma borda acolchoada para não machucar essa criança, e ela tem um espaço morto aí de mais ou menos aí 5 ml, tá? Espaço que fica aí no reservatóriozinho para não entrar em contato direto com essa. Então, deixa eu ver, tá? Pra gente tentar ver como que fica acoplado. É que eu não tenho um ambu aqui. O ambu Neo. Ó. Mas vou explicar aqui no Chuck pra vocês. Ele tá tão ruim, coitado. Tá tão risado. Também ele só deve ter uns 30 anos. Ó, então, o dispositivo, ele vai ter que pegar toda essa parte aqui, ó. A parte da face dessa criança, tá? Vai pegar nariz, boca e queixo, tá? Toda essa parte. Se é um dispositivo muito grande, vai pegar o olho dessa criança também, então vai fazer uma certa pressão no olho. Isso não é adequado e não é aconselhado. E que essa máscara faça uma vedação excelente também, para que não escape o ar na hora de ventilar, tá?
Então, da mesma forma do adulto, vai ficar acoplado nessa parte do rosto, tá? Então, sempre é importante tomar cuidado com o tamanho, né? Se essa máscara ela é adequada para o tamanho e para o tipo de rosto dessa criança também, tá? Que senão fica desproporcional e não ventila direito. Aí não adianta de nada também, né? Mesma coisa que tá sem ventilar a criança. Então vamos lá, continuando então. Aqui já desregulou pra nós. A gente tenta fazer bonitinho, mas sempre dá ruim no final. Então, essa criança foi ofertada VPP para ela, mas infelizmente teve que evoluir para uma intubação. Então, para fazer uma intubação, né, geralmente é feito a canalização da traqueia dessa criança através de um dispositivo, né, de uma cânula, onde é acoplada a um respirador mecânico, né, a um dispositivo tecnológico que vai respirar, vai fazer as vezes do pulmão para essa criança. Então, aqui é sempre importante as cânulas traqueais ter elas dispostas de vários tamanhos diferentes, tá? E também dentro disso é necessário os dispositivos de fixação dessa cânula que seja de forma eficiente para que essa criança ao se mexer ou ao ser manipulada não remova essa cânula. O aspirador de mecônio também pode ser interessante, tá? Ele é acoplado essa cânula para fazer a aspiração do mecônio que a gente já falou nas aulas anteriores. Quem não lembra o que é mecônio, pesquisar e dar uma olhadinha na aula anterior. Urgente, hein? O laringoscópio com lâmina reta, né? O número vai do 1 aí ao 0 ou 00, que é os mais indicados e é os tamanhos que mais utiliza para intubação de criança devido ao tamanho delas, tá? Temos as medicações. Nas medicações, a gente vai precisar ter uma medicação e um expansor, que a gente fala. Então, geralmente essa criança, ela vai utilizar a adrenalina, é feita lá a diluição dela, e também o soro fisiológico para fazer volume. A gente também falou um pouquinho de volume na aula anterior. Então, as seringas, vai ter duas de 1 ml, que é as de insulina. Vai ter também duas seringas de 5 ml, uma seringa de 10 e duas seringas de 20. Tá? As seringas de 20 é para fazer expansão e as insulinas de 1 ml, as de insulina, para fazer dosagem da adrenalina para administrar. As de 10 pode ser feita a rediluição da adrenalina. A gente dilui uma ampola, né, 1 ml para 9 de soro, que aí faz a diluição de 1 para 10, certo? Então já tem que estar tudo meio do jeito isso aí e ver que vai evoluir e já começar a aspirar. Para fazer a cateterização da veia umbilical. Então na criança recém-nascida, você nem vai se aventurar a querer achar um acesso venoso periférico, né? A gente já tem um acesso ali praticamente pronto, só é canalizar ele, que é a veia umbilical dessa criança. Então é feita a escolha dessa veia, e aí através dessa veia é introduzido em um catéterzinho, tem os catéteres próprios para isso, e tem também, infelizmente, aquilo que a enfermagem, né, faz as adaptações. Então, dispositivos próprio para isso, mas que o seu French, o seu calibre, permite que realize esse tipo de cateterização. Então, sempre uma torneirinha de 3 vias para realizar o procedimento também. Tá? Uma seringa de 5 ml para preencher o catéter e tirar o ar, né, para fazer a hidratação desse catéter. Uma bandeja de catéter umbilical, um catéter também, tá? E a incubadora para transporte. Se for sair do centro cirúrgico e para o berçário e para o UTI, então é sempre feito dentro da incubadora. O transporte da criança, principalmente do recém-nascido, a gente geralmente faz de duas formas. A forma mais segura do transporte de uma criança é dentro do útero materno. Mas, se não tem essa opção, a criança já veio ao mundo, a gente opta pelas incubadoras. Aí fica a dica também, né, para a vida. Se é uma criança já de colo, a melhor forma de transporte é no colo materno. Não é no carrinho, não é dispositivos hospitalares, mas sim no colo da própria mãe. E aí a mãe é levada de cadeira de rodas. É a forma mais segura que temos para isso.
Então esse checklist aqui, talvez não dê para vocês verem, mas assim, tem vários diferentes, cada instituição hospitalar tem um checklist diferente. Esse checklist, ele é um modo sistemático e padronizado que tem, tá? Com todo o material, com tudo que é necessário, e é feito através de check-in, né? Então você vai checando esses itens, se eles estão presentes na sala de parto ou não. Então, tudo esse material, eles têm que estar já pronto dentro da sala, né? Antes de iniciar o procedimento. Então, é sempre feita essa checagem. É o enfermeiro geralmente que faz, responsável já carimba e assina esse documento que estava tudo ali disposto. Tá? Claro que eventualmente pode acontecer de um equipamento não funcionar, mesmo que estava testado antes e tudo mais, necessitando aí de backups. É normal isso, tá? Não é raro. Vamos falar um pouquinho da equipe então, né? Porque se a gente parte para o pressuposto de parada cardiorrespiratória, muitas vezes vem essa, né? Principalmente das pessoas que não estão acostumadas, não tem uma rotina, né, dentro do ambiente hospitalar, que não tem essa vivência de um cenário totalmente assim, é, é, bagunçado, caótico, que é aquela correria, aquele desespero e tudo mais da equipe. Mas muito pelo contrário. Graças a Deus, as equipes estão se preparando cada vez mais. E com isso, cada vez menos temos esses cenários caóticos, tá? Assim. Então, as equipes elas são altamente comunicáveis, são equipes que cada um tem já antes de iniciar qualquer procedimento suas funções estabelecidas, pré-estabelecidas, definidas, todos sabem atuar de forma sincronizada.